sempre seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, amém? Que bom que você está aqui nesta noite. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Aleluia. Meus irmãos, essa semana, acho que Deus resolveu me dar uma folga e me deu uma dor de garganta aí. Então ainda não estou 100% bom, não é? Quero agradecer as orações dos irmãos que oraram por mim, as mensagens de apoio, a preocupação dos irmãos, amém? Já estou tomando os remédios indicados pela medicina e orando para que Deus faça a obra, amém? Então peço que você tenha paciência comigo, eu estou meio afônico ainda, a voz já está um pouquinho melhor, mas conforme eu falo ela vai piorando, entendeu? Então tenha paciência comigo aí, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que encerra, não é, essa nossa direção que recebemos do nosso apóstolo para anunciarmos o Evangelho, não é, de uma forma conjunta, toda a nossa igreja no Brasil. É óbvio que um dos principais papéis da igreja é anunciar o Evangelho, as boas novas, para aqueles que ainda não creiam, não é verdade? Essa é a nossa grande missão, mas nós estamos aí num projeto nacional de todas as igrejas Casa da Bênção no Brasil, né, ministrando as mesmas mensagens para conduzir cada membro na mesma direção, a fim de que possamos nos animar em compartilhar a boa notícia de que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, e que Ele tem um plano para todos nós, amém? E para aqueles que estão perdidos também, amém? Então, o título da mensagem de hoje é Fé para alcançar uma multidão, amém? Quem quer ter fé para alcançar uma multidão aí? Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, então, a partir do texto que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do verso 34 ao 44, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Nós vamos, a partir desse texto aqui, né, desse episódio que os evangelhos nos narram, de um momento importante de Jesus com os discípulos, diante de uma multidão de incrédulos, né? Eles não criam que Jesus era o Messias e foram lá para ter certeza. Através desse episódio, o Senhor, então, nos deixa ensinamentos maravilhosos para que nós possamos viver uma vida pela fé, e uma fé que alcança multidões de pessoas, amém? Aleluia? Então, Marcos, capítulo 6, do 34 ao 44, diz assim, ó: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si pão, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os
aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Irmãos, muitas vezes, nós acabamos não dando valor para as coisas que temos. Isso é uma realidade, infelizmente, do ser humano, não é? Parece que algo é importante para a gente até nós termos aquilo. Quando nós passamos a ter aquilo, ao longo do tempo, a impressão que dá é que aquilo vai se tornando cada vez menos importante. Né? Assim é com a família, não é? Eu nesses meus 22 anos já de crente, não é? E basicamente 21 anos e meio cuidando de pessoas, né? Desde ser um apacentador, líder de célula, discipulador, líder de ministério, pastor auxiliar, pastor de igreja, agora líder de uma região, né? Já 17 para 18 anos no ministério pastoral. Eu tenho visto pessoas orarem e buscarem coisas que não têm, e realmente elas têm assim atitudes que mostram que aquilo é importante para elas, mas ao longo desse tempo eu também tenho visto as mesmas pessoas que conquistam aquilo que para elas era importantes, né, até então, e com o tempo acaba perdendo a importância, perdendo o valor, ao ponto até de algumas pessoas perderem aquilo que para elas outrora era importante. Assim são com bens, assim são com relacionamentos, não é? Alguém que quer conquistar uma corte, depois perde, alguém que quer conquistar um noivado, depois perde, alguém que quer conquistar um casamento, conquista e depois perde, né? E assim por diante, não é? E essa realidade também se dá na vida dos crentes, tanto que há uma estatística que quanto mais tempo de fé tem uma pessoa, menos ela compartilha a sua fé com o seu próximo, não é? E era para ser o contrário, não é verdade? Não é? Porque os novos na fé pensam assim, não, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais conhecimento, quando eu tiver mais experiência, quando eu saber mais de Deus, então eu vou poder anunciar o Evangelho, não é verdade? E, na verdade, deveria ser assim, mas não é, porque nós nos acostumamos tanto aos benefícios e às bênçãos que Deus dá para a gente, que nós usufruímos disso todos os dias da nossa vida, e nós acabamos não compartilhando, não é verdade? Então, eu já tenho 22 anos de crente, eu converti com 25 anos de idade, e fazem 22 anos, então, que eu vivo sem insônia, por exemplo. Eu tinha insônia até meus 25 anos de idade. Desde que eu me lembro da minha infância, não sei que idade era, mas desde que eu me lembro, eu tinha insônia, e tive essa insônia, não conseguia dormir até meus 25 anos de idade, até que entreguei minha vida para Jesus, fui no encontro com o amor de Deus, lá o poder do Senhor operou um milagre na minha vida, e já fazem 22 anos que eu durmo bem, graças a Deus, não é? Mas isso aí, ao longo do tempo, pode se tornar tão normal na minha vida, que isso perde o valor para mim, e porque perde o valor para mim, deixa de ser um argumento que eu uso para testemunhar sobre o poder de Deus, sobre a ação de Deus na minha vida. Não é verdade? Quantas coisas o Senhor já fez na vida da gente, e que já foram motivo de alegria, que já foram motivo de grande celebração, e nós acabamos achando com o tempo, né, que perde o valor, ao ponto de nós chegarmos à conclusão de que aquilo que nós temos frente à missão que Deus nos deu é pouco. Nós então chegamos na conclusão de que temos uma grande missão, temos ou não temos? Não é?
mas olhamos para a nossa condição atual, muitos de nós, assim como os discípulos aqui, diante dessa situação que eles viveram com Jesus, e eles acharem que aquilo que eles tinham para suprir o que os outros necessitavam, se tornava algo pouco, algo que não adiantava fazer nada. Não é verdade? E muitas vezes nós, diante das pessoas que nós conhecemos, e que dentro de nós até há um desejo de ganhá-las para Jesus, nós nos desencorajamos, assim como os discípulos se desencorajaram por um momento, e achamos que o que temos a oferecer, não vai chamar a atenção daquelas pessoas, não porque para elas é pouco, muitas vezes o que é pouco para nós é muito para os outros, não é verdade? Não é? Mas como nós classificamos isso como pouco para a gente, nós achamos que para as pessoas também elas vão entender como aquilo sendo pouco, porque nós olhamos com olhos naturais, olhamos só para a aparência, não olhamos, no âmbito espiritual daquilo que a Bíblia diz que acontece com aqueles que não creem, e por isso nós achamos que temos pouco, mas na verdade o que nós temos é muito, e na mão do Senhor Ele pode fazer milagres, ou não é verdade? E nessa situação, de nós olharmos, para os nossos recursos, para aquilo que temos na nossa vida, ou para aquilo que Jesus já fez na nossa vida, nós achamos ser tão pouco, então nós ficamos desencorajados de cumprir a missão que Deus deu para nós. E a principal da missão da igreja é compartilhar a boa notícia que dá a esperança da salvação e da vida eterna a todos. Amém? É óbvio que se nós olharmos por um lado, é verdade que nós temos pouca capacidade para fazer uma obra tão grande quanto a salvação. Isso é verdade, sim ou não? Mas a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, se olharmos pelos olhos da fé, ou não é verdade? Se nós, então, entendemos o reino de qual nós fazemos parte, se nós olharmos pelos olhos da fé, nós vamos ver que com esse pouco, Deus pode fazer muito. Não é verdade? É pouco. Há um tempo atrás, eu trouxe uma aula para os irmãos que eu dava na terça-feira aqui sobre os dons do Espírito Santo, quem lembra? Não é? E a ação, ela é simples, mas o resultado, ele é maravilhoso. Aquilo que é simples, aquilo que é pequeno, aquilo que às vezes diante dos desafios do mundo parece que não vai dar resultado, é aquilo que cabe a nós, não é verdade? Mas as grandes maravilhas que acontecem a partir daquilo está a cargo do Senhor. E é exatamente o que nós vemos nesse episódio aqui, Frente à necessidade daquela multidão, Jesus havia suprido uma necessidade espiritual deles e falou para os discípulos que eles tinham que agora suprir uma necessidade material de alimento, e frente à necessidade, aquilo que eles tinham era pouco, mas o pouco na mão de Deus é muito. Isso significa o quê na prática, então? Por mais que você possa compartilhar poucas palavras com uma pessoa, como hoje mesmo deu a Sara um testemunho enquanto ministrava o louvor, não é? Pouca coisa ela fez, mas Deus, Ele pode pegar aquilo e fazer muito para transformar a vida de alguém, não é? Se você parar para pensar e voltar no tempo e você ver o que falaram para você, para que você hoje possa ter uma vida com Deus, você vai ver que aquilo foi pouco. A grandiosidade está no que Deus fez na sua vida a partir daquele momento, a partir daquele dia. Não é verdade? Não é? Eu, por exemplo, não fui evangelizado, eu fui obrigado pela minha mãe a ficar numa reunião que ia ter lá na minha casa, para não me incomodar com a dona Sara. Eu falei, rapaz, eu vou ficar a semana inteira, minha mãe vai ficar na minha cabeça. Então, eu não gostei muito de contrariar a minha mãe,
Essa é uma coisa que eu tenho desde criança, eu tive isso. Não gostei muito de contrariar minha mãe. Contrariar minha mãe me aborrecia. Então, para não contrariar minha mãe, para não deixar ela chateada, para não ficar falando depois, né, que ela ficou com vergonha, com a minha atitude, então eu resolvi ficar. E, gente, aquele foi algo pouco, perto do que o Senhor começou a partir daquele dia fazer na minha vida. Você está me entendendo? O pastor, o missionário Abraão, na época, ele pregou uma mensagem que eu me lembro o texto que ele usou, que ficou gravado na minha mente, foi a conversão do apóstolo Paulo na estrada que vai de Jerusalém para Damasco. Mas, gente, eu não me lembro exatamente o que ele pregou. Eu me lembro do texto que ele leu, eu me lembro da Bíblia que ele tinha, uma Bíblia grande com capa de couro. Você está me entendendo? E eu me lembro que eu passei a semana inteira sem pensar no assunto, e eu me lembro que no outro sábado começou a nascer em mim uma vontade de estar lá na célula de novo. Eu não sabia nem por quê. Não tinha uma explicação lógica, não foi a pressão que a mãe me deu, não foi a mensagem que foi pregada, porque eu nem lembrava da mensagem que foi pregada, lembrava da história, né, de um homem que caiu do cavalo e ficou cego. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, que eu me deparei lendo a história, falei, foi essa história aqui que o pastor leu naquele dia, mas nem me lembro o que falou. Foi algo que racionalmente não me convenceu, que emocionalmente não me abalou, mas, gente, o Espírito Santo usou aquilo ali e começou a agir na minha vida. E desde aquele dia até hoje, eu nunca mais me afastei da igreja. Começou aos pouquinhos. Você está entendendo? E ele foi fazendo uma obra através de algo simples, de algo que às vezes a gente até não recomenda os pais fazerem. Não brigue com seu filho, não é verdade? Pois é, minha mãe me obrigou com 25 anos de idade, para não me incomodar com ela, para não contrariar ela, eu fiquei. E a partir dali o Senhor começou a fazer grande coisa na minha vida. Amém? Então, meus irmãos, olha só, quando nós vivemos no reino de Deus, nós vivemos no reino de Deus e nos movemos pelo reino de Deus, o reino de Deus é um reino de fé e multiplicação. A fé cabe a nós, a multiplicação cabe a Deus. E essa é uma grande mensagem desse episódio que os discípulos viveram com Jesus. Eles aprenderam que se nós temos uma atitude de fé, o Senhor então, Ele entra com a multiplicação, isso em tudo na nossa vida. E óbvio também, que na nossa ação principal como igreja, que é compartilhar a boa notícia do Evangelho da Paz. Então, quando nós nos juntamos por um propósito e nos comprometemos, não é, por um propósito de fé, Deus então pega, irmãos, aquilo que nós colocamos na mão dele e usa para fazer milagres. A salvação é um milagre. Nós não fazemos milagres, não é? É Deus que faz os milagres através de ações simples. Quando o enfermo é curado, o que tem de grandioso na ação que nós fazemos? É algo simples. Nós oramos, ordenamos a doença que vai embora. E o Senhor opera algo maravilhoso, não é verdade? Somos nós que curamos uma enfermidade? Não, é o Senhor, nós fazemos algo simples. Quando o Senhor liberta uma pessoa de um espírito maligno, é nós que expulsamos os demônios, porque expulsa é o nome de Jesus, não é verdade? Nós só fazemos uma coisa simples. Eu até brinco com os irmãos quando eu vou instruir as pessoas a fazer exorcismo, né? Que, rapaz, é a oração mais simples que tem na vida. Né? A oração mais fácil de fazer é essa. Sai em nome de Jesus e repete até ir embora. Não tem muito o que ficar fazendo. Você está me entendendo? Só crê. Você está me entendendo? Mas é que nós não conseguimos ver a maravilha do poder de Deus agindo, né, a partir dessa ação, que é uma ação simples, através de algo simples, através de uma palavra simples, não é? Talvez, se eu perguntasse aqui para a Sara, né, ela ia poder testemunhar que quantas vezes ela falou algo para a pessoa que foi simples, para essa mulher aí, para o colega dela.
E hoje essa mulher agradece ela por coisas simples, porque não é o simples que ela falou, mas é o que o Senhor tem feito na vida dela a partir daquilo que é simples. Então o Senhor, através desse texto, nos encoraja a viver uma vida fazendo coisas simples, obedecendo as direções que são simples, para que nós possamos cumprir o propósito do reino de Deus. Amém? A direção que nós recebemos, a fim de fazer a vontade de Deus, ela se constitui em uma estratégia celestial. Irmãos, qualquer direção que nós recebemos, a fim de cumprir a vontade de Deus, desde que seja pela motivação certa, amém? Porque Deus também, além de julgar o que a gente faz, Ele também julga as nossas intenções. Então, qualquer direção que recebemos, a fim de cumprir um propósito de Deus, a fim de fazer a vontade de Deus, se constitui em uma estratégia celestial, onde nós colocamos nossos recursos nas mãos do Senhor, para que através daquilo Ele faça um milagre na vida das pessoas. Amém? E qual o recurso que você precisa colocar na mão de Deus para que Ele opere um milagre na vida das pessoas que estão perto de você e que Ele quer alcançar? Qual o recurso? É o seu tempo de compartilhar com essa pessoa de uma forma inteligente, de uma forma ousada, aquilo que você já sabe de cor e salteado. Jesus, Ele é o Messias. Ele morreu na cruz por nós. Morreu para nos salvar e para nos dar uma vida e vida em abundância e no porvir a vida eterna. Amém? E para nos preparar para isso, Ele vai nos tornar como uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula ou qualquer outro defeito. Então, o que significa isso? Que Deus nos pega naquela condição que nós estávamos, meu irmão. Eu não sei você, mas quantos problemas que eu tinha antes e não tenho mais? Quantos defeitos que eu tinha antes e não tenho mais? Não quer dizer que eu não tenho problema, eu não tenho defeito, mas muitos que eu tinha hoje já não tenho mais. Não é verdade? E eu continuo, né, nesse processo de caminhar como você, de cada vez ficar com menos ruga, menos mácula, menos mancha ou qualquer outro defeito. E quem mais sofria com as rugas, com as máculas, com as manchas e com os defeitos que eu tinha? Quem que mais sofria com isso? Era eu mesmo. E as pessoas conviviam mais próximo de mim, não é verdade? Eu, minha mãe, meus irmãos, meu pai, depois minha esposa, minhas filhas, não é? Hoje vocês são privilegiados, porque eu já sou pastor já há 17 anos, mas coitado das minhas ovelhas dos primeiros 5 anos de ministério. Vocês não sofreram na minha mão o que eles sofreram, porque eu tinha defeitos que hoje eu não tenho. Você está me entendendo? Não é? Então, o Senhor, então, Ele vai nos aperfeiçoando, e a nossa vida vai ficando cada vez melhor. Gente, uma vida sem defeito, ela é melhor. Uma vida sem manchas, sem marcas, né? Sem traumas, sem medos, sem inseguranças, sem ansiedades. Uma vida sem defeitos, sem problemas de temperamento, sem problemas de alma, sem problemas de uma vida espiritual contaminada, misturada com várias crenças. Não é verdade? Isso gera problema, e uma vida sem isso é uma vida que gera um fruto melhor. O Senhor, Ele não quer simplesmente dar um fruto melhor, Ele quer que você seja uma árvore que gera um fruto melhor. É pelo fruto que se conhece a árvore, amém? E através então desse episódio da multiplicação dos pães, o Senhor nos mostra como exercer uma fé que alcança multidões. Amém? Então, primeiro ponto que nós podemos destacar nesse episódio aqui é que, como nós temos aprendido, né, é a compaixão que nos leva
a fazer o que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos mover por compaixão, amém? Nós aprendemos isso nas últimas 3 semanas, né? E é a compaixão que nos leva a sair da nossa zona de conforto, amém? Entenda uma coisa, irmãos, alguém entregar a vida para Jesus, leva ela a sair da zona de conforto dela, sim ou não? Porque entenda uma coisa, por mais que esteja ruim, pelo menos é a nossa vida, não é verdade? Não é? Tem uma música que não é uma música religiosa, que relata uma triste verdade do ser humano. Ela é uma canção que fala sobre a vida, e diz assim, que ela é sempre desejada, por mais que esteja errada. Então, por mais que as pessoas vivam uma vida ruim, né, e tem níveis de vida ruim, elas ainda são muito apegadas àquela vida delas. Elas estão acostumadas, né, com aquela vida delas. Você está me entendendo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o maior banheiro para você? Qual é o maior banheiro para você? Qual o melhor banheiro? Qual é o banheiro que você mais gosta? É o seu. Por pior que seja, por mais esquisito que seja, por mais fedorento que seja, pode ser até uma patente, um buraco na terra, mas esse é o banheiro no qual você se sente mais confortável. Não é verdade? Irmãos, eu aprendi que o banheiro, ele é um bom lugar para a gente fazer uma comparação da nossa vida. Por pior que seja, ou por pior que esteja, ele também se torna para nós um lugar de conforto. Não é verdade? E por pior que estivesse a minha vida, era a minha vida, eu estava confortável com ela. Eu já estava acostumado a não dormir desde que me conheço por gente. Você está me entendendo? E fazer qualquer mudança que me tirasse daquilo ali, ia gerar um desconforto que eu não estava acostumado, não é? E então eu saí de um desconforto que eu não estava acostumado para ter um desconforto, quer dizer, sair de uma situação de desconforto que eu estava acostumado para ir para uma situação de desconforto, por menor que seja, que eu não estava acostumado, me tirava daquela minha situação de conforto, não é? Agora, nós também, para falarmos do evangelho da graça para as pessoas, também temos que sair de uma situação de conforto. Sim ou não? Não é? Porque imagina, meu irmão, olha só. Se dos 25 anos para trás, com um monte de problema que eu tinha, eu já resistia a fazer coisas que me tiraram da minha zona de conforto, imagina hoje que a minha vida é muito mais confortável do que antes. A gente resiste mais. Então, a compaixão, né, nós tendo o discernimento do sofrimento que as pessoas vivem, dos problemas que elas carregam, assim como nós carregávamos, e ainda, por falta de posição, carregamos alguns ainda, né, nós precisamos, então, nos mover por essa compaixão, a fim de sairmos da zona de conforto. É o que Jesus fazia, né? Marcos 6,34 diz assim, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, amém? Então nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olhava para elas, não é? Vendo a necessidade espiritual delas. Jesus não via só a necessidade física das pessoas, essencialmente, eles viam a necessidade espiritual. Gente, qual é a principal missão da igreja? A principal missão da igreja está ligada ao aspecto físico da vida das pessoas? Está ligado ao aspecto emocional da vida das pessoas? Sim ou não? Não, está ligado ao aspecto espiritual da vida das pessoas.
E quando nós nos dedicamos a olhar as pessoas espiritualmente, nós então seremos movidos por essa compaixão que Jesus tem por elas. Não é? É uma pergunta assim, Senhor, como que essa pessoa está espiritualmente? Os nossos olhos alcançam a expressão e chegam no máximo até a emoção, os nossos olhos naturais, mas pelos olhos da fé, nós podemos então identificar as coisas espirituais e as necessidades espirituais, os enganos espirituais no qual essas pessoas vivem, amém? Então é a compaixão que nos leva a sair da nossa zona de conforto. Quem está disposto aqui a lutar para sair dessa zona de conforto? Amém? Aleluia. Segunda coisa que esse episódio nos ensina para exercermos a fé que alcança multidões, não podemos lavar as mãos em relação à necessidade dos perdidos. Porque, meus irmãos, olha só, o SUS pode até ajudar eles com doença. Pode ou não pode? Né? Um psicólogo, um psiquiatra pode ajudar com problemas emocionais. O CRAS pode ajudar eles com um problema de vício, né? Mas quem vai ajudar eles na ordem espiritual? Ninguém, só a igreja. Às vezes você é uma das poucas pessoas que aquela pessoa tem acesso, que de fato pode ajudá-la espiritualmente. A sua ajuda espiritual é muito significativa na vida delas, amém? Marcos 6, do 35 ao 37, parte A do versículo, diz assim, ó: E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Não é? Quantas pessoas que você está até intercedendo, você vê um problema na vida da pessoa, você vê que ela tem um problema familiar, né? No nosso grupo, né? Volta e meia eu vejo no nosso grupo de membros, às vezes lá no grupo lá de intercessão, não é? No grupo de pastores também, eles vão pedir oração, tal pessoa está com um problema assim, ore por ela. Será que muitas dessas vezes nós não estamos fazendo aqui o que os discípulos fizeram com Jesus? Os discípulos, por pena daquelas pessoas, foram interceder com quem? Senhor, resolve o problema deles, Senhor. A gente está preocupado que a tarde já está avançando, daqui a pouco é noite, né, e esse povo não tem que comer. Nós estamos preocupados com a necessidade real deles. E eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa para resolver. O que Jesus disse? Dê de comer a eles vocês mesmos. Ou seja, tenham uma atitude, tenham uma ação. Não é verdade? Né? É óbvio, irmãos, que eu não estou dizendo, por favor, né? Não sai daqui dizendo que eu falei assim, o missionário disse que não é para orar para as pessoas, está amarrado em nome de Jesus. Não estou dizendo isso, não. Mas nós não podemos orar lavando as mãos. O que é isso? Eu vou orar, mas eu não vou fazer nada. Ou orar e não dizer mais nada. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Sempre que algum de vocês aqui tem um problema que chega aos meus ouvidos, eu sempre falo assim, eu estou orando por você. Se precisar de mais alguma coisa além da oração, pode contar comigo. Qualquer coisa. Às vezes precisa ir no médico, às vezes precisa do dinheiro, às vezes precisa de alguma coisa, não é verdade? Porque orar, gente, é a parte mais fácil, sim ou não? Mas as pessoas, muitas vezes, elas precisam mais do que oração. E orar não é uma ação que nos dá o direito de lavar as nossas mãos com relação aos problemas das pessoas, muito pelo contrário.
Eu entendo a oração como uma preparação para que eu possa fazer aquilo que Deus quer que eu faça na vida delas. Amém? Por exemplo, uma das minhas missões é pregar para você. E eu orei por isso. Primeiro eu orei para poder estar aqui. Jesus, eu preciso pregar domingo. O Senhor pode resolver a minha voz para mim, não é verdade? Não é? Eu não sei que o Senhor quer me dar um descanso. Esse dia eu estava assistindo meio cansado, estava me lembrando disso. Acho que foi ontem. Estava bem cansado e eu comentei até com o pastor Fábio, né? Lá de Bendirituba. Eu falei, meu irmão, estou precisando de umas férias. Não é? Só que eu estou sem dinheiro para viajar. Aí Deus resolveu meu problema. Me fez ficar em casa, entendeu? Me desligar das coisas, ficar em repouso, para minha esposa cuidar de mim, para minha filha cuidar de mim. Olha só que maravilha. Eu estava de férias em casa, meu irmão. Não queria que fosse com uma dor de garganta, né? Mas tudo bem. Então, eu orei para estar aqui, orei para Deus falar com vocês, mas nós temos que orar imbuídos de uma responsabilidade. Hoje, irmãos, nós oramos por coisas que nós não queremos ter responsabilidade, não é verdade? Senhor, toma aquela pessoa em tuas mãos, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, e amém. E o nosso amém é tipo assim, o amém de Nero, não é verdade? Nero não, o amém de Pilatos, lavei as mãos. Eu acredito, lendo a Bíblia, pelo entendimento que tenho hoje, irmãos, que nós não deveríamos orar por nada, que nós não estivéssemos dispostos a nós mesmos fazer uma coisa para mudar aquela situação. Porque hipocrisia, não é verdade? Você tem orado pela salvação das pessoas? Então você tem que estar disposto a fazer alguma coisa por isso, não é verdade? O Senhor conta com você. Senão nós queremos saber a situação aqui. Né? O Senhor levou os discípulos para ajudá-los na ação e eles queriam ficar ali somente como espectadores. Simplesmente, não é? Eu acho aqui que os discípulos, eles, rapaz, vão ficar aqui, está tão boa a mensagem. Eu imagino que eu vi um sermão de Jesus, deve ser um negócio maravilhoso. Não é verdade? Eu gosto de ouvir dos meus líderes, dos meus pastores, não é? Fico ali, Deus fala comigo, eu fico tão assim, sabe, extasiado quando estou ouvindo a pregação deles. Agora imagina ouvir Jesus. Eu imagino que eles entraram naquela situação assim, rapaz, que bom que a gente está aqui, né? Olha só que maravilha. Mas na hora que eles tinham que fazer algo, eles usaram, né, a oração, ou seja, foram pedir ao Senhor em favor do povo, como uma forma de se isentar da sua responsabilidade. E Jesus, né, muito amoroso, no 37 fala assim, ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. Amém? Então você não pode lavar as mãos. Ore muito, mas ore por aquilo que você entende que você pode fazer alguma coisa para mudar. Amém? Hoje, irmãos, uma das minhas funções de pastor é aconselhar vocês, amém? A maioria das pessoas que eu aconselho está sem dificuldade em orar. E elas não conseguem orar há muito tempo. E eu sei o porquê. Se eu não estou disposto a fazer muita coisa, eu tenho que orar? Não. A minha experiência de fé, quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais coisa para orar eu tenho. Porque a oração, ela tem que preceder a ação. Amém? E o que tem que gerar a necessidade de orar é o discernimento de algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, então eu vou orar por aquilo. Eu tenho uma missão, tenho algo a cumprir, eu tenho que fazer por aquilo. Muito pai e muitas mães não oram pelos seus filhos porque não têm o discernimento da missão que eles têm diante de seus filhos, do perigo que esse mundo representa, então não oram. E quem não ora,
também não faz. Então, quem entende que tem que fazer, vai ser impulsionado a orar. E aquele que ora, vai ter a sua ação respaldada pelo Senhor, amém? Eu quero gerar em vocês, eu não, né? Mas eu quero que o Espírito Santo gere em nós essa necessidade de compartilhar o Evangelho, e que por essa necessidade vocês comecem a orar, e essa oração vai gerar respaldo naquilo que vocês vão fazer que parece ser pequenininho, que de fato é pequenininho, e que de fato é insignificante, mas que nas mãos do Senhor Ele pode fazer um milagre, amém? Terceira coisa que nós temos que fazer aqui, para que possamos ter essa fé, não é? Essa fé que alcança multidões, amém? Quem quer ter essa fé que alcança multidões? Glória a Deus. Nós precisamos ter uma mente sobrenatural para ver o agir do Senhor. Está lá em Marcos 6, 37b ao 38, diz assim, ó, e eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Ou seja, Jesus deu uma missão para eles, não é? E eles fizeram uma pergunta com uma perspectiva natural, até porque eles sabiam que eles não tinham como suprir aquela necessidade. Entendeu? Aqui, eles precisariam de 200 dinheiros, são 200 denários. Era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador comum daquela época. Entendeu? Então, eles teriam que pegar o dinheiro de 200 dias trabalhado, mais de meio ano, para comprar pão, porque a gente vai ver no final ali que só de homem eram 5.000 homens, não é verdade? Né? Nós teríamos que juntar aqui o equivalente a 200 dias de trabalho para comprar pão para esse povo. Ou seja, a visão deles era espiritual ou natural? A visão deles era natural. Quantas vezes, irmãos, nós não impossibilitamos na nossa vida aquilo que a Escritura manda a gente fazer, porque nós temos uma visão natural das coisas? Mas a gente olha só para o natural, não é verdade? Não dá. A gente olha porque temos, não é? Até de coisas simples, não é? Nós aí, ó, estamos à beira da nossa conferência de mulheres, amém? Quantas pessoas vão usar a justificativa de não vir porque não tem a inscrição? Quantas? Quantas? Quanto é que é a inscrição? R$25. É? Olha aí. Nessa hora, ser homem tem vantagem, né? Que bênção. Ó, mas olha só, mas tem gente que vai dizer assim, não vou poder ir, porque eu não tenho R$25. Ela não vai pensar assim, gente, será que eu não posso arrumar um jeito de arrumar R$25? Gente, arrumar R$25 é difícil. Vamos falar a verdade, é difícil arrumar 25? Não. Não é difícil arrumar R$25. Mas a pessoa se limita à sua condição. É ou não é verdade? Agora imagina, gente, o que é mais fácil? Vir numa conferência, frequentar um culto ou anunciar o Evangelho? O que é mais fácil? Eles já fizeram uma pergunta com a expectativa de uma resposta que geraria neles uma impossibilidade. Jesus dizia, sim, vá lá. Eles já tinham a resposta pronta. Não temos 200 denários. Não temos 200 moedas. O que a gente faz agora, Jesus? Vamos ficar aqui. Vamos orar. Você está me entendendo? Vamos orar. Não é? E é assim que muitas pessoas fazem, não é verdade? Né? Então nós precisamos ter a visão sobrenatural das coisas, meus irmãos, para ver que o nosso Deus é o Deus do impossível. Gente, e esses homens aqui, nessa altura da história,
se você conhece um pouco de Bíblia, eles já tinham tido experiências com Deus que comprovavam para eles que Deus pode fazer o impossível, sim ou não? Já tinham tido, mas mesmo assim estavam limitados a uma visão natural. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que no seu tempo de caminhada com Deus, na sua história com Deus, você já não tem experiências com Ele que comprovem que Ele pode fazer o impossível? Sim ou não? E por que que o possível ainda nos limita? Por quê? Eu não sou muito diferente de vocês não, meus irmãos. Quantas lutas eu tenho dentro da minha vida, porque muitas vezes fico ali olhando o tempo demais para o natural, até que o Espírito Santo me dá um tapa na nuca. Eu falo assim, César, quando é que tu vai criar juízo, cara? Porque eu estou olhando para esse negócio, tu é doido, é? Você está me entendendo? E eu, meu Deus do céu, aí eu fico com vergonha, vou lá no meu sofá, oro o joelho, todo arrependido, todo envergonhado, me sentindo, rapaz, eu sou miserável mesmo. Quem já passou por isso? Nós precisamos lembrar disso mais rápido, porque a nossa tendência é olhar para o natural. Nós não podemos olhar muito para o natural, sim ou não? Temos que olhar para o natural, sim, só para ter certeza de que o Senhor pode fazer aquilo que é impossível, né? E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? 38, e eles disseram-lhes, quantos pães tendes? E de ver, eles nem precisavam ir porque sabiam já, e sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Não é que eles não entendiam que aquele pouco poderia suprir a necessidade de muitos. O pouco que você acha que tem, meu irmão, na mão do Senhor, dá para fazer muita coisa. Essa é a fé que alcança multidões. Essa é a fé que gera o poder de multiplicação na sua vida em tudo o que você possa imaginar. Quarta coisa que esse episódio nos ensina, para termos essa fé que gera multiplicação, a fé que alcança multidões, é a nossa disposição de cooperar, que possibilitará os milagres, né? Marcos 6, do 39 ao 41, diz assim, e ordenando-lhes que fizessem assentar o povo em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu 2 peixes por todos. Então, irmãos, qual é a disposição que a gente tem que ter? De cooperar. Ou seja, o que é cooperar? É participar. Concorda comigo, sim ou não? Não tem como cooperar sem participar. Mas o nosso grande problema, que já era o problema que Jesus via naquele tempo lá, é que as pessoas, com quem ele podia comparar as pessoas, né, deste tempo, né, dessa geração, ele fala, né? Ele diz, é como pessoas na praça, dois grupos de crianças na praça, que eles chamam para brincar, o outro não brinca, toca música de enterro, o outro não chora, não é verdade? Eles não participam das coisas. Irmãos, todos nós somos parte dessa comunidade, amém? Todos nós precisamos participar. Você precisa decidir ser um membro participativo, ser um membro cooperador. Pense aí, o quanto você tem cooperado. Né? E, de certa forma, todos nós cooperamos com alguma coisa, não é verdade? Nós cooperamos dizimando, cooperamos ofertando, cooperamos num ministério, cooperamos de outro jeito ali, mas com a missão, o quanto de fato nós temos cooperado.
Todos nós precisamos cooperar com a missão da igreja. Ah, pastor, mas é pouco, mas esse pessoal também, o que ele tinha era pouco. Isso aqui não era o que cada um tinha. Esses 5 pães e 2 peixinhos é o somatório de tudo o que eles tinham. Não é verdade? Não é? Mas se cada um cooperar, se cada um de nós cooperar, uma pastora, eu não conheço muita gente, mas compartilha a mensagem com 1, com 2, com 3, não é verdade? Gente, o Senhor, Ele libera um poder milagroso de multiplicação para alcançar multidões, não é verdade? Se nós fizermos isso uma rotina da vida da gente, não é? Com certeza, o Senhor nos abençoará, amém? Você está disposto a cooperar? Faça essa pergunta para você mesmo, eu estou disposto a cooperar? Seja um cooperador. Em todos os aspectos, nós temos que ser cooperadores, amém? Nós temos que ser cooperadores, né, em todos os aspectos da igreja. Tem trabalhos internos da igreja, a gente tem que ser cooperador, não é verdade? Tem trabalhos externos da igreja, que é alcançar os perdidos, e nós também temos que ser cooperadores, amém? E a 5ª lição que nós aprendemos nesse episódio aqui, que vai nos animar a ter uma fé que gera multiplicação, uma fé que alcança multidões, quando nos movemos em compaixão, nós também somos abençoados, amém? Nós já aprendemos que a compaixão, ela é o canal que Deus usa para manifestar as suas virtudes, o seu poder, mas a compaixão também é o canal que Deus usa para suprir as nossas necessidades, sim ou não? Amém? Olha só, a compaixão de Elias para com a viúva que não tinha nada para comer, gerou o que na vida dele? Além de ajudar ela, ele também não foi beneficiado? Mas também a viúva de Sarepta viu o coitado do homem lá, também não tinha nada para comer, está pior do que eu, não é? Teve compaixão, obedeceu o homem, ela também não recebeu a provisão de Deus? Você está me entendendo? Né? Elias se compadeceu porque ela tinha só um pouquinho, e era a última coisa que ele tinha, e a mulher se compadeceu, a viúva, porque ela tinha mais do que ele, ela tinha um pouquinho, e ele não tinha nada. Então vamos dividir esse pouco aqui, e Deus abençoou os dois, não é verdade? Então a compaixão, ela se torna esse canal de provisão na vida da gente. Muitas vezes, meu irmão, nós passamos por escassez, porque tem faltado compaixão. Nos preocupamos conosco e não nos preocupamos com os outros. Marcos 6, do 42 ao 44, diz assim: e todos comeram e ficaram fartos. Todos quem? Só as pessoas que estavam lá? Não. Jesus também comeu e ficou farto. Porque todos, está dizendo aqui. Não diz assim, todos exceto Jesus e os discípulos. Todos. Então Jesus também comeu e ficou farto. E os discípulos também comeram e ficaram 5 pães e 2 peixinhos. Só a galera que estava acompanhando Jesus ali. Ia dar para ficar todo mundo farto? Não. Não é verdade? Mas olha que interessante, além de comer e ficar farto, 43, e levantaram, ou seja, eles recolheram do que sobrou, né? E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Já pensou que maravilha? Não é? Então, quantas coisas nós temos sido privados a nível de congregação, a nível familiar, a nível pessoal, particular nosso com o Senhor, porque tem nos faltado nos mover por compaixão. Amém? Dia 18 agora, quarta-feira, nós temos a nossa célula do amigo. Coloca aí para mim o banner aí, por favor. E você tem a oportunidade de
decidir ser um cooperador dessa estratégia e você convidar seus amigos, seus vizinhos, as pessoas que você conhece, parentes seus que não são da igreja, que não têm uma vida com o Senhor, pessoas que se afastaram da igreja. Você tem a oportunidade de convidá-las, de operar a partir da fé que gera multiplicação, a partir da fé que alcança multidão. Aí, ó, a célula do amigo, amém? Nós teremos uma palavra especial, então eu vou passar para as células uma palavra que nós vamos pregar, e cada célula vai levantar uma pessoa para dar um testemunho, não é? Pode ser a mesma pessoa, pode ser pessoa diferente, você está me entendendo? Em função de alcançarmos aqueles amigos que nós vamos levar para a célula. E no dia 22, no domingo, dia 22, tem aí do dia 22? Dia 22, nós temos o culto do amigo, olha só. Vamos levar para a célula, vamos trazer para o culto, mas se não for na célula, nós trazemos para o culto, amém? Não é? E teremos também uma mensagem aqui para que as pessoas possam conhecer e experimentar aquilo que nós já conhecemos e aquilo que nós já experimentamos há muito tempo, e infelizmente alguns de nós até já conhecem há tanto tempo que parece que isso perdeu o valor e perdeu a importância. Resgate a importância disso na sua vida, amém? Resgate. Eu não sei do que Jesus te libertou, eu não sei do que Ele te curou, quer dizer, alguns aqui até sei, não é? Mas esse não sei é mais uma retórica, né, para fazer você lembrar e celebre. Então, já faz 22 anos que eu durmo livre do vício de drogas, livre da insônia, livre de tantas outras coisas, não é? Livre, eu estava dando testemunho, não sei, acho que foi na célula retrasada, né, que eu tinha paralisia do sono. Quem tem paralisia do sono aqui? E já acordava, parece que se afogar na sua própria saliva. Quem já teve essa experiência? Rapaz, eu tinha isso a minha infância inteira, né? Eu me lembro que o dia, eu até contei na célula testemunho, quem lembra disso que o Mamona Assassina morreram? Quem lembra que o Mamona Assassina morreu o dia? Era um final de semana, se eu não me engano. Eu estava em casa deitado na rede, e o meu irmão mais velho, ele tinha uma Brasília amarela, e tinha a música dos Mamonas da Brasília amarela, né? E ele foi me acordar para me dizer que os Mamonas Assassinos tinham morrido. Não, até hoje, cara. E quando ele me chamou, eu estava no meio de uma crise de paralisia do sono. Eu tinha acordado, não conseguia me mexer. A impressão que eu tinha que era me afogar com a minha saliva. E ele entrou assim em casa e falou assim, me chamava de Alexandre, meu nome é César Alexandre. E ele falou, Alexandre, não sabe o que aconteceu, os Mamonas Assassinos morreram. Eu falei, assassino morre, né? Os Mamonas Assassinos morreram. E eu quase que implorando, toca em mim, mexe em mim, mas eu não conseguia falar nem nada, e ele saiu. Eu falei assim, sei lá. Aí depois de um tempo que eu consegui sair daquela desgraça, daquela ação diabólica na minha vida, irmão, paralisia do sono é demônio purinho, 100% obra do diabo ali em cima da gente, perturbando a gente. Só quem já teve sabe a angústia e o desespero que dá. Só de pensar em acordar, passar a vontade de dormir. Olha como era a minha vida desgraçada. Eu tinha dificuldade para dormir, insônia. E quando dormia, acordava daquele jeito. Ah, meu Deus do céu, vocês não têm noção de quão bom é isso na minha vida. Então eu posso comemorar. Eu tinha que fazer uma velhinha de aniversário de ano em ano. 22 anos sem paralisia do sono. 22 anos sem insônia, 22 anos livre. Meu irmão, eu tinha um mau humor crônico, problema com droga. Pensa, meu irmão, 22 anos. Não tem como comemorar uma coisa dessa? Nunca mais voltou. Hoje, meu irmão, tem gente que vê, que eu vi demônio, nem arrepio o cinto do diabo, já senti muito na vida já. Jesus me tirou todo esse sentimento hoje. Só sinto coisa boa. Amém? Eu não sei o que Deus fez na sua vida, mas eu sei que você tem motivos para comemorar. Eu sei que pode fazer muito tempo que Ele fez, como faz muito tempo que Ele fez da minha. Mas que bom que já faz todo esse tempo
que o Senhor me curou, me libertou e a cada dia tem me transformado, não é? Eu tenho certeza que os nossos testemunhos vão alcançar pessoas que, gente, você nem imagina o que elas precisam. Amém? Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Eu quero te convidar para você me ajudar numa oração. Primeira oração que eu quero fazer nesta noite. Eu quero orar pelos perdidos, amém? Mas eu quero fazer um desafio. Lembra que eu falei que não adianta orar por algo que você não está disposto a fazer? Lembra disso? Então, só você que está disposto a alcançar um perdido, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar. Quem não está disposto, eu acho que eu não nasci para isso aí, nem ore, meu irmão, não adianta, você vai estar orando à toa. Mas quem está disposto essa semana, convidar alguém para estar na célula, convidar alguém para estar no culto, sai do seu lugar, venha até aqui, vamos orar por eles, amém? Você conhece alguém que precisa ser alcançado. Depois dessa oração, nós vamos orar pelo dia 18 na célula, pela célula do amigo, e depois nós vamos orar pelo culto do amigo, para que essas pessoas sejam alcançadas, para que Deus coloque no coração delas um desejo, uma vontade de estar aqui conosco, para receber uma palavra que vai transformar a vida delas. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta noite nós nos unimos diante desse propósito, Pai. Nos unimos diante, Senhor, desse desafio, que é sairmos da nossa área de conforto, Senhor, para alcançar aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda não creem no coração que o Senhor ressuscitou dos mortos, e que ainda não confessaram com a sua boca que Tu és o Senhor. Oramos também por aqueles, Senhor, que se afastaram dos Teus caminhos por algum motivo ou outro, Senhor, pelas ilusões deste mundo, Senhor, pelas propostas deste mundo, ou porque foram perseguidos porque creram no Senhor, ou porque endureceram o coração e o inimigo veio e roubou tudo aquilo que o Senhor já havia semeado na vida deles, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Senhor, quantas pessoas que nós conhecemos, que compartilhamos até a rotina da nossa vida com elas, Pai, e que estão passando por problemas de doenças, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas, Senhor, sentimentais, problemas físicos que têm origem numa vida espiritual longe do Senhor, Pai. Nós sabemos que o diabo, ele é como um leão que ruge, está ao redor das pessoas simplesmente buscando um momento para devorá-las, Pai. Senhor, aqueles que não têm o Senhor na vida deles estão expostos, estão desprotegidos, Pai. Não há nada, Senhor, entre eles e a ação dos demônios. Não há nada entre eles, Senhor, e as propostas deste mundo que jaz do maligno. Não há nada, Senhor, entre eles, Pai, e o propósito de matar, roubar e destruir que tem o nosso inimigo para cada um, para cada ser humano que habita sobre a terra, Senhor. Mas sabemos também que eles não creem em Ti, Senhor. Sabemos também, Senhor, que eles dão mais valor a outras coisas do que ao Senhor, Pai. Sabemos, Senhor, que eles tentam fugir do Senhor. Sabemos que eles negam de muitas formas a Tua existência, Senhor, e o Teu senhorio. Por isso nós oramos, Senhor, e pedimos, Pai, tenha misericórdia deles, Senhor. Perdoa este povo. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Pai, perdoa aqueles que se afastaram de Ti, que apostataram da fé, se afastaram dos Teus caminhos porque se frustraram, Senhor, com alguma coisa dentro da igreja, com pessoas, Senhor, ou porque se deslumbraram com as possibilidades do mundo, Senhor.
O mundo, Senhor, ele ilude as pessoas. O mundo faz promessas infundadas para que as pessoas decidam caminhar por um caminho de destruição, Senhor, sem o Senhor. Senhor, tenha misericórdia delas, Pai. Aquelas pessoas se afastaram do Senhor porque foram perseguidas por causa da fé que tem no Senhor, Pai. São como as pessoas que são como as sementes que foram semeadas em meus espinhos, Senhor. A família perseguiu, o marido, a esposa, os filhos, fizeram ela se sentir mal por estar dedicando tempo ao Senhor, tempo à tua igreja. E isso desanimou elas ao ponto delas, Senhor, se afastar do Senhor. Senhor, tenha misericórdia delas, Pai. Perdoa elas, porque a tua palavra diz que não é digno de seguir o Senhor aquele que não está disposto a aborrecer pai, mãe, irmão, esposa, amigo e até a si mesmo, por causa do Senhor e do Evangelho, Senhor. Capacita-nos para alcançar essas pessoas, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Perdoa aqueles também que endureceram o coração para a tua palavra, Senhor. Muitas pessoas ao longo da caminhada de fé se tornam céticas. Em vez de crescer na fé, diminuem na fé. Em vez de cada vez tornar uma terra mais frutífera, elas vão endurecendo o coração, até que fracassam na fé, Senhor. E tudo aquilo que um dia elas creram, o inimigo vem e rouba do coração delas, Pai. Porque o coração duro é a área da nossa vida que o diabo vem e rouba tudo aquilo que o Senhor deu para nós, Pai. O Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Perdoa elas, porque elas também não sabem o que fazem, Senhor. A altivez antecedeu a queda e elas caíram, Senhor. Ninguém quer cair, ninguém que crê no Senhor tem um projeto de se desviar, se afastar do Senhor, mas acabam se afastando, Senhor. Nós oramos por cada uma dessas pessoas, Pai, e diante do Senhor nos arrependemos de forma intercessória por elas, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado delas, Senhor. Venha sarar a vida delas, Pai. Venha tocar na vida delas de uma forma e usa-nos, Senhor, por mais que seja simples e pequeno e até aos nossos olhos insignificante aquilo que faremos e falaremos, Pai. Mas nós cremos que na tua mão, aquilo que é pouco gera muito, aquilo que não é capaz de gerar um resultado, Senhor, faz grandes coisas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toma elas em tuas mãos, Senhor. E nós oramos para que o Senhor nos use, Senhor, quando formos falar com elas, Pai. Usa-nos, Senhor. Pai, que não seja nós, que não seja aquilo que vamos fazer ou falar, mas, Senhor, que as nossas palavras e ações sejam carregadas da tua virtude, Senhor. Que assim como um dia algo pequeno que foi feito por nós nos alcançou de forma tão tremenda, que isso também aconteça na vida dessas pessoas, Senhor. Nós desde já repreendemos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, todo plano de demônios, espíritos familiares, espíritos malignos, que estão rodeando a vida dessas pessoas, que estão perturbando a vida delas, que estão segurando a mente, que estão segurando as emoções, demônios que têm sustentado fortalezas, altivez e orgulho, para que essas pessoas continuem separadas do Senhor. Nós ordenamos que caia por terra em nome de Jesus, todo ardil, todo plano das trevas, e clamamos, Senhor, tenha misericórdia delas, Pai, e tenha misericórdia de nós também, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, oramos pelas nossas células do amigo, que será nessa próxima quarta-feira, dia 18, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, usa-nos
Usa cada líder de célula, cada apacentador, cada membro, cada participante, cada célula, Senhor, para alcançar pessoas. Cada membro da igreja, Pai, usa para alcançar almas para o Senhor. Nós repreendemos toda obra do inimigo que se levanta para confundir a nossa estratégia, para nos impedir, para nos resistir, Senhor. A Tua palavra diz que ninguém poderá nos resistir, que ninguém impedirá o Teu agir através das nossas vidas, porque o Senhor já tem uma palavra de vitória sobre nós, Senhor, e nós tomamos posse dessa palavra de vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma também o nosso culto do próximo domingo em Tuas mãos, Senhor. Conduz-nos nessa semana, Senhor, na palavra que deve ser anunciada, na mensagem que deve ser anunciada aqui, Senhor, nos testemunhos que devem ser dados, Pai. Senhor, meu Deus, e nos ajude pela Tua misericórdia, Senhor, misericórdia de nós e das pessoas que estão perdidas e afastadas do Senhor, Pai, que elas possam estar aqui junto conosco, Senhor, para que seja um dia de festas no céu, Senhor, porque o Senhor se alegra quando nós trazemos alguém da morte para a vida, porque isso faz com que muitos pecados sejam perdoados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oramos ao Senhor, levanta trabalhadores deste ministério, levante trabalhadores nesta congregação, Senhor. O Senhor mesmo pediu que fizéssemos essa oração ao Pai, então nós oramos agora em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o dono da seara, mande mais trabalhadores. A seara é muito grande, o campo onde devemos colher é muito grande, o Curitiba é muito grande, Senhor, aproximadamente 2 milhões de pessoas, e nós pedimos, mande mais trabalhadores, Senhor, não só aqui para essa congregação, mas para toda a Tua igreja, Pai, em Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil, no mundo. Levante mais trabalhadores, Senhor. Prepara-nos, Pai, para a última colheita, a colheita que antecederá a Tua vinda, Senhor, para que o Senhor venha em glória e possa encontrar a Tua igreja, Senhor, sem mácula, sem ruga, sem mancha ou qualquer outro defeito, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, meus irmãos. Dê uma força